Gostaria de chamar as crianças à frente. Oi? Bem? Vamos lá. Temos mais algumas chegando aí. Crianças, tudo bem com vocês hoje? Sim? Vou fazer uma pergunta, algumas perguntas aqui para vocês, tá? Aí, se a resposta for sim, você levanta uma das mãos, tá bom? Quem aqui tem uma irmã? Tá. Quem aqui tem um irmão? Quem aqui não tem irmãos? Tá. E dos que têm irmãos, quem já brigou com os seus irmãos? Pelo menos vocês estão sendo verdadeiros, né? Olha, como vocês sabem, o pastor Jader já disse, eu sou irmão dele, a gente inclusive veio quase com a mesma camisa hoje, certo? Mas nós, quando éramos pequenos, brigamos uma vez, duas, algumas vezes, certo? Mas teve uma vez em particular que eu lembro, que a gente estava brigando, e aí, de repente, o meu pai, né? Eu ia falar o papai, mas vocês conhecem como o pastor Valdeci. O pastor Valdeci chegou e falou assim para a gente: olha, vocês não podem brigar assim, vocês não podem continuar brigando, vocês têm que amar um ao outro, porque amigos vêm e vão, mas irmão vai ser para sempre. Seu irmão nunca vai parar de ser seu irmão. Aí a gente falou assim: é mesmo, eu preciso amar o meu irmão. Então ele mandou a gente dar um abraço ali um no outro, e a partir daquele momento a gente começou a brigar um pouco menos, certo? Não vou dizer que a gente nunca mais brigou, mas um pouco menos, tá? Mas sabe o que a Bíblia diz sobre irmãos? Sabia que a Bíblia diz que você é irmã dele? Se você acredita em Cristo, vocês todos aqui são irmãos. Sabia? É por isso que o pastor Jader disse aqui na hora. Ele disse: eu vou chamar o meu irmão não somente no espírito, mas também na carne. Então, eu sou irmão dele 2 vezes, certo? Se você acredita em Jesus, você entra numa família que é a família de Jesus. Então, vamos fazer uma coisa, eu quero que vocês deem um abraço em alguém que é um irmão de espírito e não irmão da carne, agora. Quem que é? Tem que ser um irmão. Pronto. Só um? Todo mundo tem que dar um abraço aqui. Dá um abraço e depois vocês podem voltar para as cadeiras. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar sobre irmãos hoje, tá bom? Podem voltar. Bom dia. Abram suas Bíblias, por favor, em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, vamos ler do versículo 1 ao 2. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela porção que acabamos de ler da tua palavra e pedimos sabedoria vinda do teu Espírito para que possamos aplicá-la às nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos sempre arraigados no teu Evangelho. É em nome de Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.
Bom, eu quero fazer uma coisa um tanto diferente com vocês hoje. Normalmente, quando eu prego, eu leio o texto, eu explico um pouquinho qual que é o ponto central daquele texto, e talvez eu divida aquele ponto central em 2 ou 3, talvez até 4, se eu estiver bem criativo naquele dia, subpontos, como que a gente pode entender aquele texto. Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu quero convidá-los para os bastidores aqui da preparação de um sermão, certo? Porque quando o seu pastor prepara um sermão, então o pastor Jader, o pastor Valdeci, sempre vai ter em mente alguns princípios bíblicos. Por exemplo, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Outro versículo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Eu te garanto que um dos pesadelos mais frequentes que o pastor Jada e o pastor Valdeci têm é o pesadelo de chegar aqui na frente da igreja, abrir a Bíblia e falar assim, cadê meu sermão? Certo? E ter que pensar de novo ali, o que eu vou pregar agora? Por quê? É uma coisa amedrontadora eu não saber o que eu vou dizer, não ter certeza de que aquilo que eu vou falar realmente concorda com a palavra de Deus. Não é medo que eles têm de, eu vou passar vergonha. Não tem nada a ver com vergonha. Tem algo muito mais temerário do que a vergonha que eu vou passar aqui se eu não tiver um sermão pronto. Que é falar a palavra errada, falar aquilo que não vem de Deus. Dou graças a Deus pela oração do presbítero Ricardo, que orou que eu dissesse justamente as palavras de Deus aqui. E realmente essa é toda a nossa pregação. Nós queremos pregar aquilo que Deus nos diz, que deve ser a sua palavra. E, portanto, algumas ferramentas que nós usamos para ter certeza que nós estamos, de fato, falando a palavra de Deus são as seguintes. Primeiro, normalmente, no nosso texto, nós procuramos uma frase principal. Por exemplo, abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses, logo antes aqui de Colossenses, capítulo 1, e vejam o versículo 27. No versículo 27, Paulo diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que, a gente pode continuar lendo aqui, certo? Mas do versículo 27 ao 30 tem uma frase principal apenas, que é o quê? Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Então, se eu vou pregar nesses 4 versículos aqui, do versículo 27 ao 30, eu já sei, vivam de modo digno do evangelho. É isso que esse texto está dizendo. Então, às vezes, a gente procura no texto a frase principal. Às vezes é um imperativo, às vezes é um outro verbo ali que resume todo o nosso texto. Outra coisa que às vezes nos ajuda é olhando para o contexto e tentando ver o que veio antes, o que vem depois. Como é que eu posso entender o meu texto à luz dessas coisas? E, recentemente, houve uma série aqui de Neemias. Então, ao pregar sobre Neemias, capítulo 9, que fala sobre a confissão do povo de Deus, quando nós chegamos ali no capítulo 9, olha, já no capítulo 7, a palavra de Deus foi lida ao povo, e eles ficaram tristes, mas Neemias diz, não está na hora ainda de entristecer-se. No capítulo 8 tem mais, então chega no capítulo 9 e agora, finalmente, eles podem ter essa confissão de pecados e existe um entristecimento que realmente vem por causa da palavra de Deus, por causa dos pecados deles. Então, o contexto ali me ajuda, de novo, a entender o texto. Outra coisa que nos ajuda quando nós estamos preparando o sermão é procurar um problema. Procurar, na verdade, o problema. Qual é o problema? Se esse texto aqui está na palavra de Deus, é porque Deus quis que nós conhecêssemos isso de alguma forma, porque isso vai me ajudar a resolver algum tipo de problema.
pode ser um problema do meu pecado, ou pode ser um problema que é uma consequência do pecado. Por exemplo, em um texto que fala sobre consolo. Eu me sinto triste, eu me sinto... eu passo por luto, eu passo por dificuldades, eu passo por enfermidades, e às vezes o texto bíblico me ensina como lidar com esses problemas que são consequências do pecado. Então, por exemplo, Mateus capítulo 5, no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Quer dizer, então, que o pobre em espírito é um pecador? Não necessariamente, é alguém que está passando por uma dificuldade, uma tristeza no seu espírito, e então essa pessoa é bem-aventurada. Ou, se eu olho, por exemplo, para Êxodo 20, os 10 mandamentos, ali eu vejo, sim, problemas de pecado que devem ser lidados. Não pecarás dessa forma. Então, nós vemos 10 mandamentos de como lutar contra o pecado. Então, são problemas. Eu olho para o problema e, assim, eu encontro a solução sempre em Cristo. Porque toda a revelação de Deus, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tem uma só mensagem, que é o quê? É que Cristo veio para nos salvar, não apenas dos nossos pecados individuais, mas também de todas as consequências do pecado. De uma perna doída, de um problema nas costas, de uma dor de cabeça constante, de todas essas coisas, todas essas evidências de morte que existem, que vieram ao mundo por causa do pecado. Não vai ser ainda agora. Ele promete que ainda fará isso na sua segunda vinda, mas pelo menos eu posso ter esperança. Eu posso ter consolo e conforto aqui e agora. Então, nós olhamos para todas essas coisas. Olhamos para o texto, qual que é a frase principal, olhamos para o contexto, olhamos para um problema que foi causado pela queda. E por que eu compartilho isso com vocês? Por que eu estou olhando aqui nos bastidores de um sermão? Primeiro, para que vocês apreciem o ministério fiel de seus pastores. Eu estou aqui como pastor convidado, mesmo que sou, sim, o irmão do pastor Jado, sou o filho do pastor Valdeci, mas eu estou aqui como pastor convidado, eu quero que vocês apreciem o ministério deles. Eles fazem isso fielmente toda semana. Segundo, porque eu quero até mesmo ajudar vocês na sua própria leitura devocional. Essas ferramentas que vocês também podem usar para ler e compreender melhor a sua Bíblia. Mas terceiro, porque, de alguma medida, eu quero meio que provocar um pouco de pena da parte de vocês aí para mim. Tá? Porque quando eu olho para esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2, eu digo assim, qual que é a frase principal? Não tem nem verbo. Ele diz, graça e paz a vós outros. Cadê o verbo? Certo? O contexto. Qual que é o contexto do meu texto aqui? Ele diz oi. Né? É um oi antes de começar a carta dele. Então o contexto é o resto da carta. E aí eu penso assim, beleza, qual que é o problema aqui? Ele está dizendo oi. Qual que é o problema quando você diz oi? Não é? Então, eu estou brincando, não quero que vocês sintam pena de mim, mas eu quero só mostrar isso para vocês, porque quando a gente olha para esse texto, normalmente a gente fala assim, tá, e daí? Que texto simples, que texto pequeno, que coisa que, assim, não tem muito a ver. E eu creio que sim, tem muita coisa a ver, tem muita coisa para nos ensinar, logo aqui na saudação de Paulo à igreja que estava em Colossos. Esse texto continua sendo a palavra de Deus, continua sendo um texto inspirado, não somente para aqueles dias, mas Deus inspirou, o Deus eterno inspirou essa palavra para a sua igreja em todos os tempos. Além disso, eu quero que vocês prestem atenção nesses 2 versículos e que isso possa te ajudar, possa te edificar numa reflexão guiada pelo Espírito Santo. Mesmo no oi, no simples oi que Paulo escreve aqui para a igreja que estava em Colossos, tem muita riqueza teológica para minarmos e para ajudar a nossa reflexão, a nossa vida em Cristo. Tá? Na verdade, quando nós olhamos para esses 2 versículos, e realmente vai ser um sermão um pouco diferente, não vou fazer da mesma forma que normalmente eu faço, mas é importante a gente notar nesses 2 versículos que somos convidados a estarmos arraigados no Evangelho e no testemunho fiel deste Evangelho.
Devemos estar arraigados, então, no Evangelho e no testemunho fiel. E nós vemos isso, então, logo aqui de início, no simples formato da saudação. Eu já creio que já preguei aqui antes, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3, também, para a igreja, que também era uma saudação. E uma coisa que é importante a gente notar, hoje em dia nós temos vários formatos de comunicação e seguimos certas regras para esses formatos. Então, em uma mensagem de WhatsApp, eu normalmente começo com bom dia, boa tarde, boa noite, e depois eu vou e escrevo o que eu quero dizer, certo? Em uma carta, normalmente eu escrevo primeiro ali a quem eu falo, às vezes eu tenho um título, dependendo de que tipo de carta é, e no finalzinho eu digo algum tipo de saudação e coloco o meu nome e minha assinatura. No mundo antigo, no primeiro século, eles colocavam tudo isso no início. E normalmente as cartas começavam com 3 palavras apenas. Tá? Quais eram essas palavras? A primeira palavra era o nome do remetente, então seria aqui Paulo. A segunda palavra seria ao destinatário, e eu sei que em português são 2 palavras, tá? Mas em grego era só uma palavra, você não precisava da palavra ao ali. Mas então, ao destinatário, e a terceira palavra era oi. Só isso, certo? Ou saudações, alguma coisa assim, tá? Então, normalmente, em uma carta, a igreja de Colossos esperaria ouvir o quê? Paulo, aos que estão em Colossos, saudações. E ele não faz isso. É como se ele mandasse uma mensagem de WhatsApp para alguém, em vez de falar bom dia, dissesse: neste mais belo tempo que nós chamamos de dia criado pelo Senhor Deus, e que nós também sabemos que não continuará como está hoje em dia, mas será um dia eterno nos novos céus e nova terra, eu saúdo vocês e tal, certo? Ele está embelezando aqui o texto de uma forma estranha, de uma forma muito claramente proposital. E ele deseja que a igreja pensasse de uma forma totalmente diferente, não apenas sobre as suas próprias vidas, não apenas sobre quem Paulo era, mas sobre todas as interações que eles tinham uns com os outros. Um oi entre irmãos em Cristo não basta. Eu não posso dizer apenas saudações. Eu preciso dizer mais. Eu preciso que vocês conheçam mais sobre quem vocês são, sobre quem eu sou, porque nós vivemos à luz do Evangelho. E o Evangelho muda tudo. Ele não muda apenas uma parte da minha vida, ele muda tudo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então, logo no início, na saudação, ele já muda. Ele diz: eu quero que vocês entendam. Eu não estou apenas dizendo, Paulo, aos que estão em Colossos, saudações. Eu estou dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Em vez de saudações, eu vou dizer que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Ele quer que eles estejam arraigados no Evangelho de tal forma que isso transforme as próprias saudações que eles escrevem uns aos outros e que ele escreve a eles. Certo? Então, essa é a primeira coisa que nós vemos. A saudação é transformada aqui por causa do Evangelho. Mas não é somente a saudação. A própria identificação de cada das pessoas aqui vai ser transformada. Então, vamos dar uma olhada aqui na transformação desse remetente. Paulo diz: eu sou o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu acho interessante que logo no início ele diz apóstolo de Cristo Jesus. Tem lugares em que Paulo diz apóstolo de Jesus Cristo, outros lugares que ele diz apóstolo de Cristo Jesus. Vamos explicar isso aqui rapidinho para nós. Nós estamos muito acostumados a ver a palavra Cristo. Não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título dele. Significa Messias, significa rei, ou ungido, na verdade, de Deus. Então aqui ele está dizendo o quê? Eu escrevo, eu sou um apóstolo, alguém que foi enviado, um emissário desse grande rei. Desse rei que só existe um. Só existe um Messias, só existe um ungido de Deus, só existe um que foi o esperado
para transformar todo o mundo, toda a realidade, para trazer todas as promessas de Deus e fazê-las todas se cumprirem. Deus havia prometido várias coisas para Israel. Deus havia prometido que o seu povo seria restaurado, que eles não sofreriam as consequências perdão, do pecado. Essa tosse é uma consequência do pecado. Que eles não sofreriam mais com o próprio pecado, mas eles seriam transformados. Perdão. Deus havia prometido que eles seriam renovados e restaurados a um relacionamento correto com Ele. E que tudo isso aconteceria por meio de uma só pessoa. Por meio de um ungido, por meio de um descendente de Davi. Davi, o maior rei que Israel havia tido, seria alguém maior que o próprio Davi. Descendente dele, mas maior do que ele. De tal forma que em Isaías 11 ele é chamado tanto o rebento que vem do tronco de Jessé, quanto a raiz de Jessé. E o que significa isso? E de repente, agora, Paulo diz, esse Cristo é Jesus. Eu estou falando então a vocês como emissário, como alguém que tem o poder e a autoridade do próprio ungido de Deus. Eu escrevo a vocês como emissário do ungido prometido desde tempos antigos, aquele que começaria e agora já começou um novo reino. E a minha autoridade, então, não é minha autoridade, diz Paulo, mas é a autoridade de Cristo. Ele fala por meio de mim a vocês. Então não está somente dizendo, oi. Ele está dizendo muito mais do que isso, não é? Ele está preparando eles para ouvirem não apenas a sua própria voz, mas a voz do Senhor Jesus por meio de Paulo aqui. Então, olhando aqui para a igreja que estava em Colossos, aquela igreja, na verdade, não foi fundada por Paulo. Nós veremos mais tarde como que foi fundada. Mas era uma igreja nova, de crentes novos, que estavam começando ainda essa caminhada. E para esses crentes novos, incertos acerca da vontade de Deus, mas o que será que... Eu acredito em Jesus, mas como que eu faço agora? O que Deus quer de mim? Paulo diz, eu fui chamado apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele está dizendo, a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que eu seja o seu apóstolo. Então vamos ouvir o que eu tenho a dizer a vocês, não porque eu seja grande coisa, e Paulo vai dizer isso muito claramente em todas as suas epístolas, mas porque eu trago as palavras que vêm do próprio Senhor Jesus. Foi esse o meu chamado. E então, nessa epístola, ele diz para eles, eu vou revelar a vontade de Deus. Vejam o capítulo 1, versículo 9. Ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, de novo, ele fala sobre essa vontade de Deus aqui. Ele diz, eu quero então que vocês conheçam essa vontade de Deus, eu oro para que vocês conheçam em toda sabedoria e entendimento espiritual, porque eu também fui chamado como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, logo aqui, Paulo já está mudando a forma em que eles pensam sobre o próprio apóstolo. Ele não é somente um líder na igreja. Ele é o porta-voz do próprio Cristo. Opa, eu preciso prestar atenção na palavra dele. De uma forma análoga, mas não é a mesma coisa. Nós não temos apóstolos mais hoje em dia, mas de uma forma análoga, o pastor também tem o dever de falar a palavra que vem de Deus. Não é somente que você vem aqui para ouvir uma bela palavra para que você se sinta bem, ou talvez se sinta um pouco mais entristecido por causa do seu pecado, ou alguma coisa assim, mas você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. E nós zelamos e nós oramos para que a nossa palavra realmente seja isso para vocês, e nós oramos para que o Espírito traga a palavra de Deus e aplique esta palavra ao teu coração. Mas Paulo não diz somente isso. Ele vai continuar, ele diz, não foi somente
eu, mas ele coloca e o irmão Timóteo. Eu acho interessante aqui que Paulo diz e o irmão Timóteo. Será que ele está colocando Timóteo como coautor da epístola? Eu creio que não. Por quê? Porque Paulo vai dizer eu 24 vezes aqui no livro inteiro de Colossenses. Então, quando eu tenho eu e eu tenho dois autores, isso não faz muito sentido, certo? Então, não. Aqui é Paulo que está escrevendo. Mas o que seria então Timóteo? O que Timóteo fez? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Nós não sabemos ao certo onde ou quando essa epístola foi escrita, mas tudo indica, por evidências da própria epístola, também da epístola de Filemão, que parece ter sido escrita no mesmo tempo, que isso foi escrito durante o tempo do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E parece não, na verdade, se nós olharmos no capítulo 4, versículo 18 de Colossenses, Paulo estava na cadeia. Então vejam o último versículo. Paulo escreve: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. Então, ele está dizendo, eu estou escrevendo da prisão, e ele diz que a saudação é de próprio punho. Como assim? Provavelmente Paulo não estava em condições de escrever uma carta sozinho. Talvez ele conseguisse escrever alguma parte, talvez ele não tinha acesso, talvez por trás das barras ou da porta da prisão ele não conseguisse ter acesso a essas coisas. Talvez ele havia sido espancado e agora não tinha forças para escrever, mas tinha pelo menos forças para ditar essa carta. E a quem ele ditaria a carta? Para alguém em quem ele confiava, para alguém que pudesse escrever essa carta. E faz muito sentido, então, que nós temos aqui Timóteo escrevendo essa carta. Timóteo não é o único que escreve as cartas de Paulo. Nós vemos em Romanos que Tércio escreveu aquela carta para Paulo. Vemos que isso fazia parte do costume de Paulo, de ter alguém, um secretário, por assim dizer, alguém que escrevesse as suas cartas. Mas eu acho interessante que Paulo, então, não coloca e também o secretário Timóteo, e o discípulo meu, Timóteo, e o jovem Timóteo, e o pastor Timóteo. Ele não coloca nenhuma dessas outras palavras, mas como é que ele caracteriza Timóteo para essa igreja? O irmão Timóteo. Ele está mostrando, como nós acabamos de ver aqui com as crianças, existe um relacionamento diferente aqui. Eu vou chamar Timóteo de irmão. Ele é meu irmão. Ele é o irmão de vocês, porque em Cristo nós temos um relacionamento muito mais forte do que meramente de mestre e discípulo, que já é um relacionamento muito forte, do que meramente de pastor e secretário. Nós somos irmãos. Eu quero que vocês entendam isso, então. Quero que vocês estejam arraigados no Evangelho, inclusive em como vocês entendem quem envia essa carta a vocês, quem escreve esta carta para vocês. Mas Paulo continua, ele não para somente aí com Timóteo. Ele vai também agora falar e reidentificar a própria igreja. Ele vai dizer a eles, a partir do versículo 2, que eles são santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Vocês já notaram como que muitas vezes nós invertemos o título que é mais predominante na Bíblia para o crente nas nossas brincadeiras? Já notaram quando alguém chega para você e fala assim: "E aí, pecador, como que você está?" Algum tempo atrás, nas nossas devocionais em família, em casa, estávamos lendo os evangelhos, nos quais Jesus começa a falar sobre os publicanos e pecadores, e aí eu parei um momentinho e perguntei para os meninos: "Meninos, quem são esses pecadores aqui?" E imediatamente o meu filho Samuel disse: "Somos nós." Eu falei assim: "Não. Na verdade, a Bíblia de vez em quando nos chama assim de pecadores. Tem lugares sim. E de fato, pecamos. Mas o título predominante na Bíblia para nós, para o crente, é santo. Já notaram isso?
E aí eu comecei a olhar para as cartas de Paulo e mostrar para ele. Olha só, ele começa aqui e ele diz: Paulo aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Filipos. E assim vai. E não é somente Paulo, mas também Pedro faz isso, também João faz isso. Talvez o termo não seja santos nesses outros textos, mas são termos semelhantes. E aí eu lembro, eu abri até em Apocalipse, e na hora que eu falei assim, vamos olhar agora para Apocalipse. Aí ele riu, até Apocalipse? Até Apocalipse. Mas note como que muitas vezes, de certa forma, até os nossos filhos pensam que nós somos, em primeiro lugar, pecadores. Talvez depois, se você se arrepender e dobrar de joelhos e fizer 1001 confissões, você pode ser chamado santo. Nós somos santos. E Paulo escreve aqui aos santos que estão em Colossos. Ele não escreve aos pecadores que estão ali. Ele não diz somente isso, mas ele ainda diz aos fiéis. E pode-se, então, confiar nesses irmãos. Por que ele diz isso? Porque a partir do versículo 3 ele já vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm. Paulo não conhecia essa igreja, mas ele ouviu falar deles. Ele ouviu falar da sua fé. Ele conhece quem eles são pelo seu testemunho. Eles são fiéis. Que interessante isso. Não apenas isso, mas ele continua nessa introdução, ele diz: vocês são santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Notem aqui que tem duas frases que começam com, ou duas frases preposicionais aqui que começam com em. Em Cristo e em Colossos. Eles têm dois lugares em que eles estão. Um lugar físico, que é Colossos, a cidade de Colossos, que realmente era uma cidade pequena, ficava próxima de Éfeso. Ficava próxima também de outra cidade chamada Laodiceia. Mais tarde, nessa própria epístola, Paulo vai dizer: eu quero que vocês levem essa carta para a igreja que está em Laodiceia e que a carta que eu escrevi para a igreja de Laodiceia seja lida também entre vocês. Nós não temos mais essa carta a Laodiceia, mas existe um relacionamento aqui entre essas cidades. Na verdade, ficavam a um dia de jornada. Existia outra cidade ali próxima chamada Hierópolis. Então, havia um triângulo dessas cidades num vale ali chamado o Vale de Liro, que ficava Hierópolis, Laodiceia e Colossos. Dessas três cidades, Colossos era menor. Tinha mais ou menos, pelos indícios arqueológicos que nós temos naquele tempo, 7.500 pessoas. Laodiceia tinha 10.000, Hierópolis também talvez uns 10.000, mas Colossos era menorzinha. O que mais nós conhecemos sobre Colossos? Nós sabemos que Colossos era um lugar que tinha certa influência judaica. Haviam judeus ali, inclusive, nós temos indícios de que Colossos recebia alguns impostos que iam, especificamente dos judeus da região, iam para Colossos e iam para César. Além disso, nós sabemos que haviam também certas influências pagãs, porque haviam o que chamavam de religiões de mistério. As pessoas, basicamente os hippies do primeiro século ali, certo? Eram religiões de mistério. Então, haviam várias coisas meio estranhas ocorrendo ali espiritualmente, e no meio de tudo isso eu tenho uma igreja. Eu tenho um grupo de pessoas que não estava apenas em Colossos, mas eles também são chamados aqui por Paulo aqueles que estão em Cristo. Isso muda tudo de novo. Porque agora, todo o resto que nós falamos aqui, eles eram santos, eles eram fiéis, eles estavam em Colossos. Tudo isso é mudado pela realidade da sua localização espiritual. Eles estão unidos com Cristo. Isso muda também isso muda tudo para eles. Colossos agora não é parte mais da identificação deles. Eles são colossenses. Sim, eles são colossenses, mas muito mais importante do que isso é que vocês estão em Cristo. Quando Paulo diz, vocês são santos, vejam o versículo 11 ao versículo 13 aqui do mesmo capítulo 1.
Paulo vai dizer o seguinte: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então vocês fazem parte agora de um grupo maior chamados os santos. Não apenas isso, ele nos libertou, versículo 13, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe um lugar no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7, em que eu vejo os santos que recebem o reino, como acabamos de ler aqui. E ali, esses santos que recebem o reino são aqueles que estão unidos ou juntos com o Filho do Homem, que estão unidos em Cristo Jesus. É um cumprimento, Paulo diz, do Antigo Testamento. Lembra que houve uma visão de Daniel sobre o Filho do Homem que viria e que entregaria o reino aos santos? Vocês já têm. Vocês agora são parte desses santos, vocês são parte desse povo que cumpre todas as expectativas de um povo que se angustiava em ver Deus descendo ao mundo, Deus mudando a sua sorte, Deus mudando quem eles eram. Vocês recebem isso e agora são chamados não de pecadores, não de casa de Israel, não de colossenses, mas de santos. E não apenas de santos, mas de fiéis. Vejam o capítulo 2, no versículo 6 e versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, isto é, fiéis, confirmados na fé que vocês têm em Cristo, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Como é que eles seriam fiéis? Porque eles estão confirmados na fé. Como é que nós podemos ser santos e fiéis? Somente em Cristo. É somente na fé que nós temos em Cristo, é somente vivendo e vivenciando esta fé no nosso dia a dia. Quando estamos arraigados no Evangelho, isso muda tudo, toda a nossa realidade, o que e quem nós somos. Você não pode, ou não deve mais dizer, e aí, pecador? Mas diga, como você está, santo de Deus? Como você está, santa irmã? É assim que nós temos a nossa realidade, a nossa identidade modificada. E por último, aqui no finalzinho do versículo 2, Paulo vai dizer que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Nós vemos mais uma mudança, mais uma mudança drástica que ocorre na mera saudação que Paulo faz aqui para a igreja por meio do Evangelho. A palavra para saudação, ou para oi, ou olá, em grego, era a palavra chairein. Tá? Eu normalmente falo para as pessoas não dizerem palavras gregas ou hebraicas do púlpito, mas aqui faz sentido. Por quê? Chairein era a palavra para olá, ou graça, graça não, mas saudação. Paulo não diz chairein, ele diz charis, que significa graça. Ele não diz oi. Ele troca por uma palavra semelhante e diz graça. Eu quero que vocês entendam, Paulo diz aqui para a igreja, eu não saúdo vocês com um mero oi, com um mero bom dia, com um mero tudo bem. Eu quero algo mais profundo do que isso. Essas palavras são muito poucas. Nós precisamos mudar a forma que nós falamos. E ele diz, graça e paz a vocês. Graça, interessante, é a palavra que começa a epístola, então, aqui no versículo 2, mas também é a última palavra da epístola. Abram suas Bíblias de novo em Colossenses capítulo 4, versículo 18. Nós lemos a primeira parte em que ele escreve a saudação é de próprio punho, Paulo, lembre-se das minhas algemas, mas logo depois disso ele diz, a graça esteja com vocês. Do início ao fim, de A a Z, ele quer que eles entendam não apenas esta epístola, mas a sua vida é determinada pela graça de Deus. Vocês eram pecadores, mas agora vocês são santos. Vocês eram infiéis, inclusive uns aos outros, mas agora
em Cristo são fiéis. Vocês não eram, como lemos aqui em Efésios, não faziam parte da comunidade de Deus, mas agora vocês são chamados filhos de Deus. Veja como que ele termina o versículo 2. A graça e paz de Deus, nosso Pai. Nós temos uma família, e isso faz parte da graça de Deus que vem por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo para eles, sejam arraigados no Evangelho, no testemunho desse Evangelho, como vocês já são. Nós não merecíamos essa graça, mas nós recebemos. Ele vai dizer ainda mais, não apenas graça, mas também paz. E no versículo 19 e 20 do mesmo capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: porque Deus achou por bem que nele, isto é, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você era inimigo de Deus. Deus te odiava por direito e você odiava a Deus por causa do seu pecado. Mas agora, olha como que eu digo oi para vocês. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É interessante quando nós olhamos para esse texto e batemos o olho, de cara parece um pouco normal. Mas não tem nada de normal aqui. Nós falamos assim, mas eu não vejo nenhum problema aqui, Danilo. Eu acho que eu vejo. Qual que era a situação? Paulo aqui, um líder na igreja, está escrevendo em algemas para novos convertidos numa igreja que foi fundada por Epáfras, e vocês podem ler mais sobre isso no versículo 6 a 8, inclusive vai ser parte do sermão na semana que vem. Mas ele está escrevendo então para uma igreja com uma identidade um pouco incerta. Olha, nosso maior líder está na prisão, nós não sabemos muito bem o que está acontecendo aqui, se eu devo seguir o judaísmo, se eu devo seguir essas outras religiões de mistério, se eu devo tentar evitar essas coisas. Qual que é o caminho para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus? E eu vejo todas essas coisas aqui logo no início. Esses são os problemas aqui. E a solução, logo de início, lá no início da carta, Paulo diz: continue como irmãos em Cristo. Continue como santos, continue como aqueles que são fiéis, continue e aprofunde cada vez mais as suas raízes no Evangelho. Estejam arraigados neste Evangelho. A gente fala assim, mas e o contexto? Olha, o contexto é toda a epístola, claro, mas essa epístola é uma epístola que exorta ao Evangelho em todo aspecto. Em todo aspecto da vida. Ele vai falar sobre, em lugares diferentes aqui da epístola, contra aquelas coisas que também são contra o Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa dizendo: eu sou apóstolo de Cristo. Eu não vim pregar outro evangelho, eu não vim pregar o evangelho das obras, eu não vim pregar o evangelho dos sábados, eu não vim pregar o evangelho das leis judaicas, que mais tarde ele vai tratar no capítulo 2. Eu vim pregar o evangelho de Cristo. Ele vai também falar sobre como que esse evangelho muda a vida do lar. Ele vai falar sobre como que os maridos e mulheres devem agir uns com os outros por causa desse evangelho. Vai falar sobre como que filhos e pais, mestres e servos, todos esses grupos diferentes devem interagir uns com os outros por causa do evangelho. Ele vai falar sobre a conversão do pensamento, a conversão de como eu penso sobre mim mesmo e sobre o mundo, de acordo com os padrões de Cristo. E ele já começa aqui, nesses primeiros 2 versículos, convertendo inclusive um mero oi para a igreja, para uma saudação cristã. O que mais que eu vejo? Eu vejo mais aqui também que o texto tem um verbo, tecnicamente não, mas eu gosto da tradução da a versão Nova Almeida, quando coloca: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Porque quando ele diz graça e paz, ele não está somente dizendo graça e paz como se fossem coisas alheias ali. Ele deseja isso para eles, não apenas deseja, mas ele ora por Deus que eles recebam e que eles entendam melhor a graça e a paz que eles têm da parte do Pai.
Tá bom. O que tudo isso tem a ver com você e comigo? Eu vou brevemente fazer duas observações que eu creio que são observações que nós precisamos levar conosco. Em primeiro lugar, se eu devo estar arraigado no Evangelho, se eu devo deixar que o Evangelho mude toda a minha vida, eu não posso dizer que existe alguma parte da minha vida que não está conectada com o Evangelho. Não existe um canto da minha vida, um canto que eu posso dizer assim, isso aqui eu não faço com a ajuda de Deus, isso aqui eu não vou conectar com Deus. Não. Tudo, de um mero oi e olá, deve ser refletido e deve ser pensado à luz do Evangelho. Todas essas coisas. E esse Evangelho, meus irmãos, como nós acabamos de ver, é um Evangelho de graça e de paz. Como é que você se relaciona com o seu irmão em Cristo? Nós falamos aqui sobre irmãos em Cristo, falei com as crianças. De vez em quando, meus irmãos, realmente acontece alguma coisa que nós não gostamos muito. Alguém pisa nos nossos pés metafóricos aqui, certo? Fala alguma coisa que eu não gostei, age de uma forma que eu achei errado. Qual a sua resposta nesses tempos e nessas situações? É uma resposta de fofoca? De ira? É uma resposta de, talvez, amargura no meu coração, no meu íntimo? Porque não deveria ser assim. Deus, como nós acabamos de ver aqui, nos traz um evangelho de graça e de paz. Você não merecia nada desse Deus e Ele te deu graça. E agora você não consegue dar graça ao teu irmão, à tua irmã em Cristo? Você não consegue perdoar o pecado? Você não consegue chegar e conversar com ele ou com ela e dizer assim, meu irmão, minha irmã, você fez isso aqui comigo e eu não gostei muito disso. Vamos conversar um pouquinho? Vamos buscar a reconciliação, porque como nós acabamos de ver, Cristo, por meio do seu sangue, da sua morte, te reconciliou com Deus. E agora você não consegue passar a vergonha de chegar a um irmão, a uma irmã, e dizer, olha, eu tenho um problema que a gente precisa resolver. Difícil isso, não é? Nós também devemos buscar essa paz e essa reconciliação. E se você não está buscando paz, não está buscando reconciliação com seus irmãos em Cristo, tem uma parte do seu coração que você está tentando reservar do Evangelho. Que você não quer deixar que Deus transforme. Que você não quer deixar que o Espírito tenha efeito. Como é que você olha para o seu irmão, para a sua irmã? Como é que você conversa? Como é que você pensa sobre ele ou sobre ela? Eles são santos, eles são fiéis, eles são irmãos em Cristo? Porque é isso que deveriam ser. E assim, o Evangelho não é apenas, é claro que sim, é em primeiro lugar para mostrar o meu relacionamento com Deus, mas não é apenas para isso. Ele muda tudo que nós temos aqui. Eu dou graças a Deus por essa igreja, eu dou graças a Deus pela forma em que nós fomos acolhidos aqui já, pelos irmãos em Cristo e irmãs em Cristo que temos conhecido e continuamos a conhecer um pouco mais cada dia. Vamos buscar isso mais. Vamos buscar ainda mais essa graça e essa paz do Evangelho. Porque todos temos o Pai, ou todos temos Deus como nosso Pai. Temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso Messias, nosso irmão mais velho. Vamos então buscar vivermos arraigados neste Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque por meio de Cristo
há 2 milênios atrás, o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever uma mensagem transformadora por causa da transformação pela qual ele havia passado. Há uma igreja que também precisava dessa transformação. Deus, nós continuamos sendo uma igreja em necessidade de transformação diária, constante, do Teu Evangelho. Ajude-nos a olharmos uns para os outros com os olhos de Cristo, pelas lentes do Evangelho. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos de uma forma que exemplifica e que reflete a graça que nos alcançou, a paz que nós agora temos contigo. É no nome e no poder do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.